assentar, meu irmão. Pode se assentar, minha irmã, por favor. Deus seja louvado pela vida de vocês de casa também. Continue sintonizado com a gente. É um momento prazeroso. Estamos aqui na casa do Pai, servindo ao Senhor, bendizendo o seu nome. A promessa Taubaté cumpre sua missão por meio da celebração com excelência. Nós oferecemos ao Senhor o nosso melhor. Fizemos isso de manhã com o público matutino e agora fazemos com vocês, neste público híbrido. Pessoas que estão aqui servindo a Deus com a gente no culto presencial e pessoas que estão em casa. A gente hoje está iniciando uma nova série de mensagens, é uma estreia. A gente vai estar falando ao longo deste mês sobre maravilhosa graça. Este é o tema que estaremos repetidamente refletindo a cada sábado. E para inaugurar a nossa série de reflexões bíblicas, ministraremos a palavra sob o título Favor Imerecido. A mesma está registrada ou baseada em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios 2, capítulo 8 e 9. Versículos 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, graça é uma das palavras mais importantes da Bíblia Sagrada. Ouça bem essa frase, jamais esqueça dela. Graça é uma das palavras mais importantes da Bíblia Sagrada. Se fôssemos resumir a Bíblia numa só expressão, sem sombra de dúvidas, o termo que seria escolhido para sintetizar a Bíblia numa só palavra seria esse: graça. Quando a gente considera os idiomas originais das Escrituras, os idiomas primários, cujos autores os utilizaram para escrever a palavra de Deus, que foram o hebraico e o grego, o termo graça aparece na Bíblia 143 vezes. Destes 143, 69 vezes a expressão graça aparece nas páginas do Antigo Testamento. No Novo Testamento, graça aparece 74 vezes. Na língua hebraica, língua do Antigo Testamento, o termo que traduz graça se pronuncia da seguinte maneira: em. No grego, o termo que traduz graça, grego, a língua que serviu de base para o Novo Testamento, a expressão que aparece é charis. Tanto o termo em como o termo charis sugerem a ideia de favor concedido a alguém que não merece. É importante consultarmos a originalidade da expressão, porque nem sempre você vai conseguir entender a Bíblia a partir do dicionário da língua portuguesa. Porque existe um fenômeno linguístico. As palavras mudam os seus significados de acordo com a história e do contexto cultural. Para a gente entender a expressão graça na Bíblia, a gente precisa fazer o que os eruditos chamam de exegese. É entender o significado da expressão na época que ela foi proferida. E nos tempos bíblicos, a palavra graça tinha este significado: favor imerecido.
favor concedido a alguém que não merece. Por isso, podemos afirmar que a graça revela de maneira contundente a natureza do amor de Deus. Entender a graça é indispensável, porque a sua pedagogia nos leva a compreender a essência do amor de Deus por nós. Quem não compreende a graça, não vai compreender o amor de Deus. Muitas pessoas têm dificuldade para se relacionar com Deus por desconhecer esta doutrina. E este é o nosso desafio ao longo desse mês. Nos aprofundarmos na teologia da graça e tentar entender os seus efeitos na vida daqueles que creem na palavra de Deus. E no texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, eu gostaria de apresentar duas verdades espirituais que definem muito bem a graça como um favor imerecido. A primeira verdade, a primeira sentença é a seguinte, por favor, ouça-me, você de casa também. A graça é um presente de Deus. Será que no 3, vocês aqui do público presencial podem me ajudar? No 3, repetindo essa primeira sentença. 1, 2, 3, por favor. A graça é um presente de Deus. O apóstolo Paulo é um dos autores bíblicos que mais abordou o tema graça. Nenhum outro apóstolo que escreveu páginas da Escritura, nenhum outro profeta, escritor, falou tanto a respeito deste assunto como o apóstolo Paulo. E a carta que este homem escreve aos irmãos em Cristo, que residiam na cidade de Éfeso, carta chamada de aos Efésios, no versículo 8, capítulo 2, que eu li agora há pouco com vocês, apresenta a graça de Deus como um dom. O texto diz, porque pela graça vocês são salvos. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, segundo a palavra do Senhor, inspirada pelo Espírito Santo através da caneta ou da pena de Paulo. A graça é um dom. E a expressão dom na Bíblia significa presente. Todas as vezes que você lê a expressão dom na Bíblia, lembre-se disso. Dom significa presente. Eu preciso fazer um destaque neste significado, porque talvez o conceito de presente possa estar distorcido na sua mente. Presente, para ser presente, precisa ser voluntário. Presente não pode ser dado por constrangimento, senão perde o seu sentido. Presentes, inclusive, não são vendidos. Presentes são dados espontaneamente. A graça, sendo um favor imerecido de Deus, é algo muito valioso. Se fôssemos precificar a graça, não haveria cifras para defini-la. Apesar de ser algo muito valioso, Deus resolveu oferecer a graça gratuitamente. Deus resolveu oferecer a graça em forma de presente. Meu irmão, em algum momento já fizeram pagar por um presente que você recebeu?
Alguém já lhe deu um presente e em seguida lhe deu a fatura do presente? Já aconteceu isso com você? Você já teve esse desprazer? Isso não é presente. Presente tem a ver com gratuidade. Presente não pode ser pago. Essa é a natureza da graça. A graça é o meio pelo qual Deus concede todo tipo de bênção, sem considerar os méritos de quem a recebe. Para tentar entendermos de maneira prática, a graça é um favor que Deus oferece sem esperar qualquer tipo de contrapartida. Se Deus oferecesse a graça e exigisse algo de nós, a graça não seria um dom, não seria um presente. Mas foi exatamente assim que Deus agiu. Deus a ofereceu sem cobrar absolutamente nada de nós. Parece que o comércio entendeu muito bem o significado da expressão graça. Quando você adentra num supermercado ou numa loja, se você se depara com um produto, com uma plaquinha, graça ou de graça, eu imagino que você se anima. Puxa vida, eu não vou pagar absolutamente nada. Mas fique atento às letras miúdas. Pode ser que tenha uma pegadinha. O comércio entende muito bem. Porque graça tem a ver com de graça. Graça é gratuito. Graça é grátis. Graça é 0800, como alguns costumam dizer. E esta benevolência de Deus se manifesta de duas maneiras. Deus revela a sua graça de duas formas. A primeira maneira de Deus revelar a sua graça pode ser denominada de graça comum. Quando a gente fala de graça comum, a gente está falando dos favores que Deus concede a todos, independentemente de serem bons ou maus, justos ou injustos. Tiago capítulo 1, versículo 17, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Um artista que não crê em Deus, ele não possui a sua habilidade por conta própria. Segundo a Bíblia, a capacidade artística de alguém que não crê em Deus é dada pelo Senhor. Mas este alguém não acredita em Deus. Mas mesmo assim, Deus manifesta a sua graça. Deus habilita pessoas que não creem nele para serem talentosas. Se você ler Mateus 5,46, palavras do nosso Salvador, Jesus diz o seguinte: o vosso Pai que está nos céus faz descer a chuva sobre bons e maus, e faz nascer o sol sobre justos e injustos. Uma pessoa que não acredita em Deus, mas trabalha de maneira honesta, também pode ser agraciada pelos céus. Jesus disse que Deus pode prosperar uma pessoa má. Deus pode prosperar uma pessoa injusta, uma pessoa descrente. A graça comum, meus irmãos, na prática, tem a ver com tudo aquilo que Deus nos oferece para nós vivermos com dignidade nessa terra, independentemente naquilo que cremos ou naquilo que fazemos. Por exemplo, o nosso fôlego de vida é produto da graça comum. A saúde é produto da graça comum. Os amigos que você tem também é produto da graça de Deus. Não pense que você tem amigo por causa dos seus méritos. Você achava que você conquistou amizade somente pelo seu bonito sorriso? Não seria suficiente. Toda boa dádiva vem do alto. Se você tem pessoas que gostam de você, não é porque você é apenas um boa praça, é por causa da graça.
Você não merecia os amigos que você tem. O trabalho que você tem, a profissão que você exerce, também é produto da graça comum. Sua família. Isso acontece com todos. A gente costuma tomar para nós uma glória que não nos é devida. Eu alcancei sucesso, alguém poderia dizer, por causa do suor do meu rosto, por causa das minhas habilidades. Segundo a Bíblia, está errado, essa compreensão é equivocada. Ninguém alcança sucesso nessa vida por causa de si mesmo. Ninguém. Todas as coisas conquistadas nessa terra é por causa de Deus. Inclusive as coisas espirituais. Ninguém pode se gabar por acreditar na palavra de Deus. Até as nossas crenças são provenientes da graça. Tudo isso é graça comum. Está aí a explicação, porque às vezes a gente não entende o fato de um criminoso continuar vivo. Por exemplo, quantos de nós já ficou revoltado em ter que participar de um velório de uma pessoa honesta, uma pessoa bondosa, sabendo que existem pessoas de mau caráter vivas neste mundo, estupradores, pedófilos, criminosos, até estes que eu acabei de mencionar, estão vivos por causa da graça. Você pode até dizer, eles não merecem, mas é exatamente isso. Graça não tem a ver com mérito, é bondade de Deus. Deus manifesta a sua bondade. O profeta Jeremias diz: se não fosse as misericórdias do Senhor, nós seríamos destruídos. Mas a graça comunitária não é a única manifestação deste presente de Deus. Tem um outro aspecto da graça que eu preciso deixar muito bem claro para vocês, que as Escrituras exaustivamente falam a respeito. É chamada de graça salvífica, ou graça salvadora. Essa manifestação da graça se refere às bênçãos que garantem comunhão com Deus e vida eterna. A graça comum é genérica, atinge a todos, independentemente de acreditarem ou não na palavra de Deus. A graça salvífica é diferente. A graça salvífica tem a ver com a fé em Jesus. Tem muita gente que se acomoda com os efeitos comuns da graça. Não, eu posso até não ser uma pessoa assim, que leva as coisas espirituais a sério, mas eu sou tão abençoado que eu estou feliz. De fato, você está sendo alcançado por esse favor imerecido. Mas existe um aspecto da bênção de Deus que você não pode deixar de desfrutar. A comunhão direta com os céus foi feita para você cultivar. E depois de você encerrar o seu ciclo nessa terra, você precisará prestar contas com Deus. E se você for prestar contas com Deus a partir dos seus méritos, você não vai ser salvo. Ninguém é salvo por conta da meritocracia. Ninguém. Madre Teresa de Calcutá, um nome célebre da generosidade, é destacada toda vez que se fala de caridade. Se Deus for considerar sua bondade para salvá-la, ela se perderá. Eu citei um grande nome, Pastor Wilbert, que eu sei que alguns aqui gostam. Eu espero que a maioria, você é de casa também. Se for considerar as minhas bondades, eu não serei salvo. Porque a salvação é algo tão precioso, tão caro, que não pode ser conquistado pelos nossos esforços. Os nossos esforços não garantiriam a salvação. Salvação não é pelo esforço. Salvação é pela graça mediante a fé em Jesus. Para você ser salvo e ser atingido por esse efeito da graça de Deus, você precisa crer em Jesus.
Atos 15:11 diz que nós somos salvos pela graça. Romanos 3:24 fala que é pela graça por meio de Jesus que nós somos salvos. Definitivamente, irmãos, essa palavra, ela é repetida muitas vezes na Bíblia de maneira proposital, e eu estou fazendo também por conta disso. Ela não pode sair da nossa cabeça, ela não pode se tornar uma expressão sem sentido. A graça é um presente de Deus, devemos nos alegrar, pois segundo a Bíblia, Deus nos tem dado graça sobre graça. As coisas boas que temos nesta vida são produtos do imerecido favor de Deus. Ele nos dá tudo de bom, não porque Ele olhou para nós e viu em nós algum tipo de merecimento. Ele olhou para nós e por meio da sua graça quis nos abençoar. Além de, evidentemente, nos dar a oportunidade de sermos salvos. Se nós assim nos dedicarmos a Jesus, crermos nele, o seguirmos segundo a Bíblia, a graça cumprirá o seu efeito completo em nós, perdoando os nossos pecados, escrevendo nosso nome no livro da vida e garantindo-nos para toda a eternidade com Deus. Irmãos, verdadeiramente a graça é maravilhosa. A graça é maravilhosa. Ela tira um peso das nossas costas, sabe? Porque se a gente for sincero, porque tem muita gente que tem uma autoestima elevadíssima, até com Deus, né? Tem muita gente, Jesus que disse isso, que um certo religioso subiu ao templo para orar, acompanhado de um pecador, de um publicano. Era uma profissão da época, que as pessoas diziam que apenas pecadores a exerciam. E o religioso orava ao Pai, de peito estufado, dizendo: eu te dou graças por quem eu sou, pelo que eu faço. Irmãos, Jesus disse que aquele camarada, ele não foi ouvido por Deus, porque nenhuma bondade nossa impressiona a Deus, nenhuma bondade nossa. Você acha que quando você ajudou aquela velhinha a atravessar a rua, você impressionou a Deus? Puxa vida, não tem ninguém como o Juninho nessa terra. Ele ajuda o idoso a atravessar a rua. Você acha quando você parou para trocar o pneu de uma pessoa na estrada que estava sem conseguir ali resolver o problema do seu carro, Deus olhou para você e disse: puxa vida, ninguém neste mundo troca um pneu como este rapaz? Você acha mesmo? Meu irmão e minha irmã, Deus não fica impressionado com as coisas boas que você faz. Elas são importantes, devem ser feitas a título de gratidão, mas não servem como moeda de troca. Não servem. Sua oração não serve como moeda de troca. Você acha que quando você é atendido por Deus, é por causa das palavras bonitas que você proferiu quando orou? Jesus disse em Mateus, no Sermão do Monte: não pensem que é por muito falar que vocês são ouvidos. Não sejam como aqueles, disse Jesus, que pensam que por falarem muito vão ser ouvidos. Deus já sabe o que vocês vão falar antes das palavras chegarem à boca. Nós temos na igreja a prática bíblica do jejum. Nós passamos horas sem comer e sem beber, ou às vezes nos abstemos por alguns dias de alimentos saborosos. Isso é uma prática bíblica, mas muita gente entende errado o jejum. Muita gente acha que o jejum é uma troca. Você está desempregado, você fica 2 dias sem comer, então Deus assim: tá bom, tu me dá o teu jejum, eu te dou emprego. Irmão, meu irmão e minha irmã, entenda bem, o jejum, segundo a Bíblia, é um exercício espiritual. É uma forma de você interagir com Deus, mas não serve como moeda de troca. Você não pode trocar nada, porque as bênçãos de Deus são muito valiosas. Para você ser abençoado, se apegue na maravilhosa graça. E a graça nos abençoa para a gente entender essa segunda verdade, que não há motivos para as vaidades. A graça revela que não há motivos para a vaidade. O Vitor vai colocar novamente aí o texto base da nossa mensagem, Efésios 2, 8 e 9. Você me acompanhar, só para não esquecer o texto. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O texto inicialmente está falando de salvação, daquela bênção espiritual que garante vida eterna.
não vem de nós, é dom, é presente de Deus, não vem das nossas obras. Mas essa mesma verdade se aplica a tudo que a gente recebe neste mundo. Nada é por causa de quem somos ou daquilo que fazemos. Tudo vem do Senhor e por causa da sua maravilhosa graça. Tudo. Suas conquistas vêm de Deus. Elas não podem te envaidecer. Você não é melhor do que ninguém. Se você obteve sucesso no seu trabalho, você não é melhor do que aquele que fracassou. Porque o sucesso vem de Deus. Foi Deus que assim determinou que acontecesse em você. É por isso que a gente não pode exigir absolutamente nada de Deus. Porque Ele escolhe o momento certo de nos abençoar. Porque do ponto de vista do mérito, a gente não merece nada. Eu sei, meu irmão, que a gente vive num período que a gente está acostumado com conforto, a gente está acostumado com um estilo de vida onde a gente tem a impressão que a gente é cheio de direito. A gente sempre é lembrado dos nossos direitos, né? Nós temos direitos, direitos do consumidor, direito da criança, direito do idoso. Do ponto de vista terreno, você tem mesmo muitos direitos. Mas quando o assunto é com Deus, você não tem direito algum. Lá em Romanos 6:23 diz assim: o salário do pecado é a morte. Se a gente tem algum direito, o direito seria de morrer. Então você, quando vem a esse mundo, você vem assim, você vem ciente de que não merece nada. O que vem é lucro. A própria sociedade cria alguns jargões que, de certa forma, nos apresenta o conceito de graça. Já viu aquele jargão? De graça, tem injeção na testa. Afinal de contas, cavalo dado não se olha os dentes. Verdade. Quando você não merece nada, tudo tá bom. Quando você não tem bicicleta, qualquer bicicleta serve. Não é verdade? Quando você não tem carro, qualquer carro serve. O conceito de novo ou velho vai depender daquilo que você tem. Para quem anda de pé, um carrinho antigo serve. Da mesma forma, irmãos, no nosso relacionamento com Deus, nós não merecemos nada. Então tudo que a gente recebe de Deus deve nos oferecer um sentimento de gratidão. Deve gerar um sentimento de gratidão. E nós não podemos ficar vaidosos de forma nenhuma. Porque o amor divino é que nos faz ser abençoados. A humildade deve sempre permear o nosso coração, sempre. Afinal de contas, tudo vem de Deus. Eu volto a dizer, isso não quer dizer que nós não devemos agirmos com generosidade, sermos pessoas fiéis a Deus, pessoas que amam o seu semelhante. A gente vai entender isso nas próximas mensagens. Essas atitudes são atitudes de uma pessoa grata. Você faz porque foi abençoado, é diferente. Você não obedece para obter as coisas de Deus. Você obedece em gratidão pelo que já recebeu de Deus. Você recebe, então você obedece. É o filho que recebe um presente do pai e da mãe. Diz: pai, mãe, estou tão feliz que deixa a louça comigo hoje. Vovó Sônia, estou tão feliz. Está falando aqui a Letícia. Estou tão feliz porque você me deu. Deixa que hoje a casa eu vou varrer. Mas a avó não deu este presente com segundas intenções. Ela deu gratuitamente, senão não seria presente. Porque quando alguém diz assim: eu vou te dar um presente, se você varrer a casa, não é presente, é pagamento. Se alguém diz: eu vou te dar um presente, se você lavar a louça, é pagamento. Deus, Ele não faz esse tipo de negociação com a gente. Deus sabe o que nós podemos oferecer, e nós não oferecemos nada. Meu irmão, minha irmã, me desculpe, vai parecer arrogância, mas não é. Deus é riquíssimo e não negocia com o pobre. Nós somos pobres. Você acha que o Deus, dono de toda a terra, vai negociar com réis mortais feito eu e você? Meu irmão, pobre negocia com pobre, rico não negocia com pobre. Que tipo de troca pode haver entre aquele que tem tudo com aquele que não tem nada? Deus diante de nós: tá bom, eu tenho o universo, tenho a salvação. O que você tem para me oferecer? Puxa vida, eu posso ser bom. Meu filho já foi bom o suficiente, Jesus.
Eu sou perfeito, diria o Senhor. Tá bom, diz outra coisa para oferecer. Olha, tá bom, eu sei desenhar. Eu desenho. Puxa vida, você sabe desenhar? Você nem sabe. Fui eu que te dei essa capacidade de desenhar. Eu sei cantar. Moço, você sabe cantar? Você nem sabia cantar. Você nem falava. Eu te dei o fôlego de vida. Pobre não negocia com rico. Deus é riquíssimo. Mas mesmo sendo assim, Deus fez questão de se aproximar de nós e nos abençoar gratuitamente. Nada de vaidade, irmão, nada de vaidade daquilo que a gente tem. Se você tem uma família abençoada, glórias a Deus, nada de vaidade, a graça te ensina isso. Sentir compaixão daquele que não tem. Se você tem um bom emprego, glória a Deus, nada de sentir-se melhor do que aquele que está desempregado. Se você é um crente em Jesus, uma pessoa que é fiel a Deus, nada de se sentir melhor do que aquele que está perdido. Tenha misericórdia e ore, porque tudo provém do Senhor. Uma música gospel antiga, gostava muito dela, eu a escutei na minha adolescência. Por esses dias eu escutei novamente. Diz assim: graça, abundante graça, revelada em Jesus, um presente de Deus para nós. Como é bom, irmão, saber que apesar dos nossos pecados, o Senhor olhou com ternura e misericórdia. Essa canção antiga fala de graça abundante, né? A palavra abundância tem um sentido de completude, a ponto de transbordar. Sabe aquele copo que você está enchendo, você percebe que ele está transbordando? Isso é abundância. Segundo a Bíblia, a graça que Deus nos oferece é uma graça abundante. Tem um trecho de Paulo na carta aos Romanos, que ele falando sobre o mesmo tema, ele diz assim: onde abundou o pecado, tem muito pecado aí, superabundou a graça. A graça é tremenda, a graça é enorme. Como é bom saber que Deus não olha para nós segundo o nosso currículo. Deus olha para nós por conta da sua ternura e sua compaixão. Ele escolheu conceder o seu favor imerecido. Eu e você temos que ser gratos por termos recebido esta maravilhosa graça. Essa é a proposta bíblica. A gente entender. Nada é sobre nós. Não temos direito a nada. No entanto, podemos ter tudo. Não temos direito a nada, mas Deus nos faz ter tudo. Tudo que precisamos, Deus nos faz ter. Isso não pode nos envaidecer, fazer a gente ficar com o peito de pombo, se achando melhor do que os outros, de forma nenhuma. Forma nenhuma. Afinal de contas, pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isto não vem de vocês, não vem das obras, para que ninguém se envaideça. É um verdadeiro dom de Deus. Você pode ficar em pé, por gentileza. Nós vamos orar, conversar com